Fazia meses que eu não usava calça. Hoje tá um pouco frio, chovendo ainda. Ainda botei até meu tênis à prova d'água. Ainda tá chovendo um pouco ali, ó. Vou comprar aqui uns ingredientes. Faltando. Estava faltando no bolo. Vim aqui no Líder. Muitas coisas. 1º de agosto. Olha, bombinhas. Copos, decoração. Paramos aqui para abastecer. E aqui a gente abastece sozinha, gente. Não tem frentista. Vê aqui o... Ah, mas tem câmeras. Tem aqui, olha ainda. Arthur. Alarme on the video. Eu acho que vocês já estão careca de saber, né? Que aqui também na Europa, né? Deve ter aí muita gente que acompanha, assim, também pessoas dos Estados Unidos, né? Que aqui é muito comum nos postos, né, de gasolina, a pessoa que abastece, né? E aí aparece lá o preço, tem vários lugares, né? Tipo, aqui tem numerações. Tipo, aqui onde a gente tava era o número 2. E aí tem ali na frente o número 5, né? Então cada postozinho que você abastece fica lá o número. E aí você vai no caixa, fala o número que você usou, né? Aqui. No caso que a gente tava era número 2. Tá dando de ver? E aí no sistema do caixa já aparece lá o preço, né? O valor que você tem que pagar. Mas geralmente é você mesmo, né? Que faz, que abastece e paga. Aí as pessoas falam assim, nossa, muita coragem, tudo. Mas tem câmera, gente. Todo lugar aqui, ó. Câmera ali, todos os ângulos tem câmeras, né? A pessoa que age de má fé vai ser encontrada bem rapidinho. E eu fiquei aqui esperando no carro, né? Tá chovendo. Só parei pra gravar, pra mostrar pra vocês mesmo.
Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você tá me assistindo. Começando aí mais uma semana, hoje, segunda-feira. Tô iniciando aqui o início desse vlog, né? Mas aí eu vou colocar algumas partes que eu gravei também no fim de semana. A gente indo no mercado também, que eu fui comprar uns ingredientes para fazer umas próximas receitas. E aí eu tô agora preparando aqui um pão de queijo. Vou fazer um pão de queijo, mas assim, é difícil, gente. É difícil. Eu sempre acompanho assim alguns perfis no Instagram, né? Eu vejo assim as meninas fazendo sempre pão de queijo. E aqui é uma pena porque se eu sinto vontade de comer pão de queijo, eu tenho que fazer, né? E aí nem sempre eu tenho assim os ingredientes, porque o amido, a tapioca, né, de fazer o polvilho, do fazer o pão de queijo, não encontro em todos os lugares, são assim, só lugares específicos, né, lojas brasileiras, e é assim, né, não é barato também, né. E aí eu comprei, acho que a última vez que eu comprei foi no início do ano, aí quando eu compro logo assim de, tipo, mais quantidade, né, pra durar, e aí o meu já tá assim no final, por isso que eu parei assim de fazer um pouco pão de queijo para render um pouco assim o polvilho, né? Mas aí, olha só, já até mostrei num vídeo aí pra vocês que eu encontrei uma alternativa, que eu já mostrei até em um outro vídeo fazendo tapioca com esse polvilho aqui, olha, que eu encontrei, que vem da Tailândia. Deixa eu focar aqui. Eita. Olha, esse polvilho, ele vem da Tailândia. E eu encontro, gente, olha, ele vem quase meio quilo. E eu encontrei ele. E eu encontrei esse polvilho praticamente assim, menos da metade do preço que eu pago no polvilho brasileiro. É um pouco diferente, é. Mas já fiz biscoito de queijo, já fiz pão de queijo com ele, tapioca, ficou maravilhoso. E aí hoje eu vou fazer um pãozinho de queijo que eu tô assim com desejo faz dia. Só que a gente tem, assim, tentado criar um pouco mais um hábito mais saudável e tudo, né? E aí eu tô com desejo de fazer esse pão de queijo, só que aí a diferença... Já tenho receita aí de pão de queijo, gente, normal. Tem até uma outra receita maravilhosa, melhor do que a que eu já publiquei, que é a minha receita preferida. Eu posso estar trazendo outro dia pra vocês, tá? E aí hoje eu vou fazer com o que eu tenho aqui, né? O polvilho da Tailândia. Vou até deixar aqui na descrição o vídeo eu fazendo tapioca com ele. E aí, se eu não me engano, também eu mostrei outras curiosidades daqui nesse mesmo vídeo. E eu vou... A única coisa diferente que eu vou fazer nesse pão de queijo, eu vou tentar colocar um pouco menos queijo do que normalmente eu coloco. Eu coloco bastante queijo. E não vou colocar óleo. Vou fazer só ele com ovo e com queijo, né? Mas eu vou escaldar ele normal, né? Igual eu faço sempre com cada um. Eu tô aqui, não sei se vocês já perceberam que eu vesti até o moletom, gente. Tá, assim, os dias frios. Ontem eu, assim, o tempo todo morrendo de frio. Com cobertor, sabe? É verão, gente. E agora aqui tá fazendo 15 graus. Vocês lembram aquele último vídeo que eu mostrei da gente fazendo um passeio, banho no rio? Acho que foi domingo. Foi o último dia de sol, praticamente. E não é nem agosto, né? Tipo assim, seria pra estar no auge do verão, né? E aí domingo fez 30 graus. É assim, meio doido esse clima. Não sei como é que eu não adoeço. Eu acho, sério, eu acho que se eu me resfriei 2 vezes, assim mesmo, nem... Desde quando eu cheguei aqui foi muito e nem tão forte assim. E é assim, ó, um dia faz 30 graus, aí agora tá 15 graus e ainda abri a janela. A janela tá aberta, que eu gosto que entra assim sempre de manhã um ar fresco na casa, né? E aí depois a gente fecha, né, as janelas, as portas e conserva assim aquele clima fresco dentro do apartamento, né?
durante o dia todo. Então eu vou abrir ali e aí não tem quem aguente, né? Tem que cobrir os braços. E é isso, vou mostrar pra vocês aí o processo do pão de queijo. Não diria saudável, mas talvez com um pouco menos de calorias, porque não vai a gordura, né, extra. E é isso. Aí aqui eu vou agora colocar pra esquentar, né? Vou usar aqui, vou pegar minha meia xícara. Vou colocar aqui meia xícara de água. Meia xícara de água. Meia xícara de leite. Agora eu vou colocar aqui o polvilho, meu leite já esquentou. Vou usar esse polvilho todo aqui. Deu aí uma xícara, quase duas. Uma xícara e meia praticamente, um pouquinho mais. Aí agora eu venho com sal, vou usar aqui uma colherzinha de sobremesa, não muito cheia. E agora eu vou colocar o leite, né, com a água. Já mexi aqui, escaldei, né? Já deu uma leve esfriada. Agora eu ralei aqui um queijinho, queijo Gouda. É bem similar com esse nosso mussarela, né? É um Gouda holandês muito gostoso que eu encontrei. E agora eu vou colocar aqui mais ou menos... Mas deu aqui uma meia xícara certinho do queijo, né? Geralmente, quando eu faço pão de queijo normal, eu coloco a mesma quantidade que eu coloco de polvilho, eu coloco de queijo. Eu botei meia xícara daquele Gouda e eu tenho um restinho desse queijo pra torta, essa torta aqui. Vou fazer qualquer dia a receita dessa torta, muito famosa aqui, né? Tortinha de queijo. E ele é bem intenso, sabe? O sabor dele. E aí eu vou colocar o restinho que eu tenho dele aqui. Deu aqui também meia xícara. E o bom é que o sabor dele é bem intenso, sabe? Já vou quebrar um ovo aqui. Acho que pra essa quantidade vou usar aí mais ou menos... Caiu uma casquinha de ovo aqui. Agora a mão na massa. Vou mexer aqui com o ovo até dar o ponto. E desde que eu peguei essa dica, meus pão de queijo têm saído muito melhores aqui. Acho que a consistência já tá bom pra mim. Ia colocar mais um, mas se eu botasse mais um ovo, eu gosto ainda um pouco mais mole, né? Mas se eu botar mais um ovo, eu vou ter que levar pra geladeira pra dar mais uma firmada. Mas eu quero assar ele agora. Agora eu vou lavar minhas mãos pra me conseguir modelar.
Agora que eu vou modelar, já coloquei uma assadeira aqui com papel e manteiga. Eu sempre uso um pouco de água para umedecer as mãos. Facilitar, né? Vou fazer aqui umas bolinhas. Agora eu vou levar no forno. Acho que esse aí vai em quase uns 20 minutos pra assar. Eu acho aí... Ah, eu falei 200 graus, mas tá 190 graus o meu forno. Não usei, eu acho que nem metade. Aí eu vou colocar no... Eu sempre coloco numa vasilhinha e vou comer aí o resto da semana. Se eu não... Geralmente eu faço isso, né? Mas se eu perceber que eu não vou comer logo, eu já faço as bolinhas e congelo. É bem ainda mais prático, né? Vou colocar aqui nessa vasilhinha. Gente, se eu contar pra vocês... que sábado... Acho que foi sábado, no fim da tarde... Eu fui rapidinho no supermercado... Já quase o supermercado fechando. E eu encontrei uma senhora que mora numa vila praticamente do lado da minha. E ela me reconheceu e veio falar comigo, né? Gente, eu quase não acreditei. Porque eu não conheço ninguém aqui, né? Então, assim, a pessoa que me parar, assim, né, pra falar comigo, né? Eu acho, assim, já uma surpresa, né? Aí encontrei uma senhorinha, ela não era nem inscrita, ela era uma telespectadora, olha só. Ela assistiu acho que 1 ou 2 vídeos meus, se eu não me engano, que ela me contou, né? Assim, tipo 1, 2 dias atrás. E aí ela disse que quando me viu no supermercado, ela me reconheceu. Por causa de 1 ou 2 vídeos, gente, olha só. Se fosse eu não conseguia ter essa facilidade para reconhecer, assim. Mas ela, assim, uma fofa. A gente conversou um pouco rapidinho, né? Que o supermercado tava quase fechando. Mas, assim, achei muito incrível. Primeira vez que aconteceu. Às vezes a gente não tem nem ideia, assim, né? Da imensidão dessa internet. E ela não sabia que eu morava aqui na região. Ela pensou que eu morava em uma outra região, né? E ela, muito fofa, sabe? O jeito dela lembra muito minha mãe. E assim, eu sou assim um pouco tímida, sabe? Mas se a pessoa vir falar comigo, eu já vou. E a gente conversou, foi muito legal. Só queria aqui compartilhar com vocês isso. Eu vou colocar agora essa massa aqui na geladeira. Provavelmente eu vou fazer amanhã de novo. E aí, voltando ao assunto da senhora, né? Vou tomar um pouco de água também. Voltando ao assunto da senhora. Gente, achei incrível. Sabe, eu sei, tem muitas senhoras que me acompanham, né? Algumas de vocês estão ainda bem atualizadas, né? Estão tudo me seguindo, algumas no Instagram, gente. Ah, vocês estão moderna demais. Minha mãe também tem Instagram. Mas assim, ela quase não usa. Só quando eu mando o link pra ela e tudo, já no WhatsApp, né? Ela clica e já vai direto. Ela não usa muito, ela prefere mais o YouTube também, né? Vou tomar uma água aqui. Engraçado, né? Isso, todos os lugares, assim, onde eu trabalhei, eu sempre fazia, assim, amizade com as senhoras dos lugares, né? Não sei, eu tenho muita facilidade pra fazer amizade com senhoras e até prefiro, sabe? É, assim,
não sei, eu admiro muito, sabe, essas pessoas, tanto assim, meia idade ou como mais idosas mesmo, sabe? São, assim, pessoas assim, que eu tenho um respeito muito grande, sabe? Como eu tava dizendo, são pessoas, assim, que eu tenho, assim, uma admiração muito grande, né? Todos os lugares, assim, que eu sempre trabalhei, eu sempre nunca fiz distinção de pessoas, né? Tipo assim, pra conversar, me relacionar e tudo. E geralmente, às vezes, eu tinha mais facilidade pra mim fazer amizade com a moça, assim, que trabalhava na cantina, né? Que fazia o café, ou as meninas da limpeza, né? Geralmente, assim, algumas eram também senhoras, né? E, assim, elas sempre, às vezes, você olha, assim, uma pessoa tímidas também, né? E eu não sei, assim, engraçado como que a gente vai se identificando, né? Com esse tipo de pessoa. Eu lembro que o meu primeiro trabalho, eu trabalhei numa farmácia, lá em Marabá. Farmácia muito conhecida, Big Ben. Na época da Big Ben, já até faliu essa rede de farmácia. E foi, assim, um dos meus primeiros empregos, né? Nessa rede de farmácia, né? Só que, assim, era uma rede de farmácia, assim, muito, pra quem não conhece, né? Era uma rede de farmácia muito grande. A farmácia era só um cantinho, sabe? E tinha, assim, uma imensidão. Você encontrava tudo lá, até eletrônicos, né? Aí eu trabalhei nessa parte, nesse tempo, né? E aí eu passei por 3 unidades. Uma no shopping, outra que era a matriz lá na cidade, né? Que era bem maior, tinha até uma casa do pão de queijo lá dentro. E tinha eletrônicos, tinha seção de brinquedos e tudo, né? E eu trabalhava na área da perfumaria, né? Eu vendia relógios, eles vendiam, né, semi-joias e tudo. E essa área da perfumaria, né? Perfumaria, não só perfumes, a gente chama de perfumaria, mas assim, tudo a ver com cosméticos, né? E aí eu lembro que eu trabalhava lá e tinha sempre as meninas lá que trabalhavam assim, um pouco mais maduras ainda, né? Algumas meninas que eu assim me identificava, a gente conversava e às vezes assim até algumas outras não se davam muito bem comigo, né? Com um nível mais acima que o meu, né? Nem vou citar aqui cargos, né? Porque tem umas meninas que trabalhavam comigo que elas vão saber quem é. E aí elas, às vezes assim, não dava muito bem comigo, porque eu nunca fui assim de querer agradar, assim, chefe ou patrão só porque tá mais acima. Eu sempre respeitei, né? Mas muitas às vezes eles esperam que você quase que idolatre eles, né? E eu nunca fui assim. Pelo contrário, eu sempre fui assim, bem profissional, né? Mas aí às vezes, querendo ou não, a gente acaba fazendo amizade, né? E eu lembro que fazia muita amizade com as meninas da limpeza, né? Outras que também trabalhavam na mesma área, no mesmo cargo praticamente que o meu. Mas elas eram assim, 40, assim, quase 50 anos, né? Bem mais experiente. Eu tinha tipo 18 anos, 19 praticamente, né? Uma menina. E a gente conversava demais, a gente se dava muito bem, né? Trocava experiência e tudo. E são, assim, pessoas que assim, eu amo, né? Ouvir histórias e elas contam, são experientes demais, sabe? E aí, às vezes, né? Quando vê, a gente tá falando de comida e quando vê, já tá falando disso, daquilo. Eu acho muito máximo, né? E aí, isso tudo que eu tô falando por causa dessa senhora que eu encontrei, né? E aí eu lembrei de uma história, né? Do meu primeiro trabalho daqui também, que eu trabalhei na agricultura, já comentei com vocês, né? O pão de queijo tá crescendo enorme, coisa mais linda. E aí eu trabalhei na agricultura, né? Como eu já contei pra vocês aí várias vezes. E nesse lugar tinha muitos imigrantes do mundo todo. Muitos imigrantes, né? Então eu trabalhei lá, eu lembro que tinha gente da Ucrânia, eu sei que tinha gente desse país lá também próximo, né? Eu não quero falar o nome. Um pouco leste europeu também.
E Portugal, muita gente de Portugal, a maioria era Portugal. Tinha um rapaz também que eu acho que era da Espanha. Então tinha assim várias pessoas, né? E aí eu lembro, e aí ele sempre dividia assim por grupos. Se você é dessa região, põe as pessoas pra trabalhar com eles, que tipo a pessoa tem sua língua, né? Lá quase não falavam, eles quase não falavam muito alemão, a maioria assim desses que vinham falavam pelo menos inglês, né? E aí eu nunca fui muito boa com inglês, eu me virava com o meu alemão mesmo. E aí eu trabalhei com algumas meninas de Portugal, né? Umas que eu tenho contato com elas até hoje. Foram pessoas assim muito queridas, fofas também, né? E aí eu lembro, né? Porque não quero falar assim de gênero, né? Eu sei que no Brasil também as mulheres elas são meio assim, né? Nem todas assim ajudam umas às outras. Tem sempre esses conflitos, né? E aí tinha algumas senhoras já, gente, não era nem assim, meninas, adolescentes, pra dizer assim, isso é coisa de adolescente, isso é coisa de jovenzinha, não. Eu e as meninas que trabalhavam, que ficavam assim no nosso grupo, nós éramos as mais jovens, assim, né, mas eu era a mais velha do grupo. Nós era como se fossem as mais novas, né, assim, mas tinha muitos casos lá, conflitos, sabe, nesse trabalho. Tinha alguns lá que trabalhavam assim, famílias, sabe? E eles só tinha assim o grupinho deles, as panelinhas dele. E eu lembrava assim muito que assim que eu cheguei, elas nunca falaram comigo, nunca me cumprimentaram. Às vezes o marido de umas delas me cumprimentavam, eu sempre dava bom dia, ou tudo, né? Se me perguntava alguma coisa, eu respondia. Às vezes eles perguntavam de qual região eu era. E aí, só isso basicão mesmo, né? E assim, com uma empresa, né, você sempre era gentil com cada um. E aí tinha um rapaz lá que ele era negro, ele sofria muito, assim, discriminação, bullying, né, assim, das pessoas. E eu falava com ele, né, ele falava espanhol, e aí a gente conversava em espanhol. E assim, eu percebia assim, o jeito que as pessoas tratavam ele, olhavam pra ele com nojo, sabe? Pessoas assim, de cada nacionalidade, né? Ele trabalhava sozinho, ele não tinha ninguém. Ele era o único que não tinha um grupo, sabe? E na hora do almoço, às vezes, ele sempre sentava do meu lado e tudo. E é um pouco complicado, né? Porque às vezes também as pessoas confundem, né? Assim, como que eu posso dizer? Educação, né? Então, eu era educada com ele, né? Então, assim, muitas situações que eu via ele perguntando, fazendo uma pergunta pra alguém e alguém respondendo que não fala com pessoas do tipo dele, desse jeito. E aí eu entendi uma pessoa que respondeu ele, falou isso pra ele, né? E aí eu olhei e vi aquela situação, né? Ele pediu uma informação sobre uma bota, né? Tipo, como que eu faço pra encontrar isso e tudo? Perguntou pra essa mulher. E aí eu acho que talvez ela entendeu também, né? E aí ela só respondeu com muita grosseria, dizendo que não falava com pessoas do tipo dele, né? E aí, assim, casos bizarros, né, gente? Porque pessoas também, eles eram imigrantes. Não dá pra entender o que passa na cabeça de uma pessoa dessa. E aí, assim, eu fui esse tipo de pessoa, assim, que eu nunca gostei de injustiça. Eu nunca gostei de brigar, de discutir, sabe? Na escola, assim, eu quase nunca, assim, 2 vezes que eu fui na direção da escola, fui a chamada, né? Mas nem foi por culpa minha, foi outras pessoas que fizeram, né, coisas erradas e aí me envolveram com isso. Então, eu nunca gostei de briga, discussão, essas coisas. Mas né? Injustiça, gente, eu não suporto. Eu não consigo, né? E aí eu lembro que nessa situação eu fui e falei com ele, né, em espanhol. Falei assim, não perde teu tempo falando com ela. Ela não tá nem aí pra ti, né? Ela não gosta de você. E aí eu perguntei o que ele queria, né? E aí eu tentei ajudar ele. E aí eu falei pra ele, olha, tu sabe que
que isso que tu tá passando aqui, isso é crime, né? Que tu pode buscar teus direitos. E aí depois ele ficou também bem chateado, né? E aí eu percebi, assim, eu olhei pra cara da mulher e eu falei com ela na língua dela. E aí eu falei assim, é ridículo o teu papel, né? E aí depois ela se sentiu assim, quase que assim, nem acreditou que eu falei isso, né? Porque ela não esperava, ela se sentia assim, sabe? Bambambam do lado, né? Do pedaço. Talvez por, sei lá, um pouco mais tempo, né? E depois ela veio assim, né? Toda como se não tivesse feito nada, né? Falou assim, o que tu quer, né? Perguntou pra ele, o que tu quer? E aí depois ele, que não aceitou, né? A resposta dela, ele falou, sai pra lá, não quero saber mais, né? E seguiu, né, o trabalho dele. E nesse mesmo trabalho, assim, também eu fiz uma amizade. A ideia não era nem contar essa história do menino. Eu acho que ele era descendente africano também, porque ele falava outra língua, mas ele falava espanhol. Eu acho que o lugar onde ele vivia foi colonizado por espanhóis, né? Por isso ele falava espanhol, mas ele era descendente de alguma tribo africana, não sei qual. Que eu vi ele falando em outra língua africana também, né? Mas assim, ela era também uma pessoa muito gentil. Nem era pra me contar essa história, né? Eu lembrei desse trabalho, era uma senhora que eu fiz amizade com ela. E ela era portuguesa. Era um amor de pessoa, gente. Sabe? Eu sei que as pessoas falam muito mal dos portugueses, imigrantes, né? Muitos imigrantes brasileiros no Portugal que são maltratados e tudo. Eu tenho imigrantes também que moram em Portugal, né? Eu tenho senhoras portuguesas que me assistem, então não estou falando mal, gente, tá? Eu sei que existem pessoas boas em todos os lugares, assim como existem pessoas ruins, né? No Brasil não é diferente, aqui não é diferente, né? Cada nacionalidade, gente, existe gente ruim em todo jeito. Tanto que eu fiz amizade com as duas meninas lá no Portugal, né? As mais jovenzinhas, tenho contato com elas ainda hoje. E aí eu fiz amizade com essa senhora. E olha pra vocês verem como as pessoas são desunidas, né? As mulheres. Outras portuguesas que trabalhavam lá também há alguns anos, elas se sentiam superiores porque elas eram parentes do chefe, né? Um dos chefes de serviço. Então elas sempre se sentiam assim superiores, porque se desse qualquer coisa, claro que ele ia encobrir elas, né? E, gente, era assim, ridículo o papel desse grupinho das portuguesas, né? Sabe que esse negócio de briguinha, de mimimi, era coisa só de jovem, adolescente, mas não, gente, toda a idade. E aí, esse grupinho lá, né, que eram parentes do chefe do serviço lá, elas discriminavam todo mundo, elas odiavam todo mundo, elas trabalhavam junto, elas olhavam pra cada uma, ria, eu ouvia elas falando, né, e falavam muito mal, né, e depois que eu cheguei eu era a única brasileira lá, mas já tinha outros brasileiros também que já tinham trabalhado lá, né. Nessa época eu era praticamente a única brasileira, acho que tinha só um brasileiro, mas eu acho que ele tava de férias esse tempo. E aí, voltando ao assunto, eu fiz uma amizade muito grande com uma senhora, assim, que, nossa, ela era, assim, muito fofa, muito educada, sabe? E a gente criou amizade, é tanto que ela veio pro nosso grupo, né? Eu, as meninas um pouco mais jovens, e a gente se dava super bem, a gente almoçava juntas, né? Trabalhava juntos, que eram várias horas de trabalho, né? E ela contava história, a gente contava história e tudo, era muito legal, eu nunca esqueço dela. Ela me dava muitas dicas de onde encontrar produtos de Portugal e essas coisas, né, que produtos de Portugal às vezes também é um pouco similar com esse do Brasil, né, tipo feijão, essas coisas. E ela ainda trazia chocolate pra mim, eu lembro antes de ela entrar de férias, ela trouxe chocolate pra mim, sabe, um amor de pessoas. E aí
Eu passei até assim, um carinho muito grande por ela, né? Dessa senhora. E aí, a gente infelizmente perdeu o contato porque ela adoeceu, ela teve corona e aí ela saiu. E aí, quando ela voltou, eu adoeci, eu saí. Depois, no fim, acabei pedindo demissão do trabalho, né? Eu lembro, assim, né, que essas outras portuguesas lá, né, que não gostava de ninguém, elas discriminavam ela também, né? Pra te ver, né? Pessoas da própria, né? Do próprio ali, etnia dela, né? Que eram pra elas serem mais unidas. Mas isso não acontece, gente. Essas coisas aí em cada lugar, né? E aí eu lembro, né? Ela passava, elas riam dela pelas costas, né? E se sentiam superiores a ela. Essa é a verdade. Mas assim, não, sabe? Sem comentários. E aí eu lembro que quando ela passou a ter amizade comigo também, né? Elas começaram a ficar assim, incomodadas. Elas passaram a ficar incomodadas, né? E aí eu lembro que uma vez veio uma e sentou bem do lado da gente, né? Que tava bem cedo, a gente tava esperando dar a hora pra gente entrar no trabalho, né? Então a gente sempre chegavam pessoas bem cedo pra bater o ponto na hora certa, né? E aí eu lembro que uma dessas mulheres lá sentou perto de nós e aí falou assim, falou pra ela, né, assim, essa portuguesa falou pra outra portuguesa, que era lá minha colega de trabalho, né, falou assim, então quer dizer que agora tu só quer falar brasileiro. Eu nem tinha ouvido falar essa expressão, né, falar brasileiro, mas depois eu entendi, né, porque ela quis falar do sotaque, né, então quer dizer que agora tu só queres falar brasileiro, falou pra ela, né, e ela só sorriu, né, e ela assim, gente, ela era uma pessoa assim tão pura, tão, sabe, de coração, que ela não percebia a maldade, sabe, da outra, porque eu via o jeito que ela falou, sabe? Eu não sei, gente, às vezes tem uma sensibilidade tão grande de pessoa assim, pelo olhar eu consigo ver a maldade às vezes, sabe? Não sempre, mas em muitas situações chega eu me sentia mal, né? E ela conversava com ela como cada coisa, né? Mas ela também não nesse ponto assim, né, de acreditar, mas ela era também muito educada, respondia, né? E sorriu e respondeu, ela lá falou. E eu acho que foi só isso, foi a única vez. E depois eu lembro que ela tava passando com nós pra ir pro almoço e eu ouvia ela falando assim, eu acho que ela se sente novinha, porque ela era já uma senhora e tava andando comigo e com as outras duas meninas que nós éramos praticamente as mais novas, né, de lá. E aí elas falando mal da senhora, sabe? Eu não suportava essas coisas. E eu assim, só dava aquele olhar, sabe? Tipo assim, nossa, eu não sei, parece assim que saía assim só veneno, sabe, da boca delas. Mas assim, eu fico pensando, né, e depois eu percebi que elas ficaram quase com ciúmes, né, que a senhora fez amizade com a gente. Ela fez amizade com a gente, né, e a gente tava se dando bem, né. E aí depois essa senhora me contou, né, que essas mulheres, eu falava assim, olha, ela não gosta de ti, ainda falei pra ela. Aí eu lembro que ela falou assim, elas não gostam de ninguém. Essa senhora trabalhava mais tempo se brincar do que elas, né? Ou pelo mesmo tempo. E ela falou assim, elas não gostam de ninguém. Ela falou assim, que eu era a segunda brasileira que trabalhava lá, né? E que elas odeiam brasileiros. E eu lembro dela falando sobre isso, né? E aí ela falou sobre a história de uma segunda brasileira que tava lá. Fizeram um inferno na vida dela, esse grupo, né? E aí ela falou assim, olha, elas fizeram um inferno na vida dela, mas assim, ela era a brasileira e a mulher mais linda daqui. Ela falou, ela era muito linda, essa brasileira que trabalhou lá. E ela arrumou um namorado, né? Os caras ficavam doidos por ela também, né? Linda. E diz que ela né, descreveu, né? A brasileira, olhos claros e tudo, corpo lindo, típica, né? E aí elas falaram que elas se sentiram muito, sabe, que ameaçadas, né? E fizeram inferno e a brasileira ela não suportou e foi embora por causa
delas. Mas assim, só pra vocês terem noção, né? E todo o ambiente de trabalho que eu trabalhei no Brasil também sempre tinha essas picuinhas, sabe? Essas coisas assim. Umas que, né, se sentiam ameaçadas. Aí pra quê, né, gente? Eu até vi o comentário de uma inscrita assim: o mundo já tá tão cruel, por que que as pessoas, assim, mulheres acusam outras mulheres, né? A gente tinha que estar unida aí, unindo nossas forças, né? Porque a gente tá no mesmo lado, né? Não precisa ficar com esse tipo de coisa, acusando, né? Seja na internet, seja na vida real, mas só quis, assim, compartilhar um pouco, assim, das experiências, histórias que eu já tive na vida. Não sei se vocês gostam, né, dessas histórias, mas eu quis compartilhar, achei muito interessante, né, porque isso era só pra dizer que eu tenho sempre essa facilidade de fazer amizades com senhoras, né. E assim, gente, eu amo, né, pessoas, né, independente da nacionalidade, né, eu amo mulheres, pessoas de outras culturas, eu amo tudo isso, né. Mas me diz aí se vocês gostam um pouco dessas histórias, que eu posso estar trazendo mais esse tipo de histórias aí pra gente estar trocando as nossas experiências. E agora eu vou tirar meu pão de queijo, já ficou pronto. Fiquei falando aqui o tempo que o pão de queijo assou foi o tempo que eu fiquei falando. Vou mostrar pra vocês, gente, olha como tá lindo. Olha, deu aqui 25 minutos, acho. Vou tirar aqui pra vocês verem. Olha só. E tá crocante. Olha, menina, saiu crocante. Vixe, será que eu descobri aí o último não ficou tão crocante assim? Será que agora dessa vez foi o queijo que mudou alguma coisa? Ou talvez a última vez eu fiz biscoito e não escaldei. Nossa, gente, será que eu encontrei um polvilho preferido agora? Ui, tá quentão. Já vou tirar. Olha, meninas. Olha, gente, o pão de queijo. Os outros aqui só grudou um pouco no fundo da forma. Da forma não, do papel manteiga, que esse papel manteiga só é bonito. Olha só. Olha só. Gente. Gente, alguém já comeu pão de queijo sem óleo? Primeira vez que eu fiz. Olha, gente, vou fazer aqui me deu desejo de tomar um chocolate quente. Esse é o clima. Vou fazer um chocolate aí quente, típico suíço. Ele é usado cacau mesmo. Aqui, se você vai, às vezes, numa cafeteria bem clássica, eles servem esse chocolate aqui. Coloco o chocolate, né? Geralmente é esse, o cacau mesmo. E ele é bem mais forte, né? E aí, como ele não tem açúcar, eles adicionam açúcar, né? Mas é assim, bem pouco açúcar, gente. Não é forte. Como ele é forte, olha aí, ó. Coloquei uma colherzinha, já tá escuro. E aí, essa receita aqui eu peguei mesmo no próprio embalagem, né? Mas aí eu fiz uma vez e realmente é o mesmo sabor do que eu tomei uma vez quando eu tava nas montanhas. E aí tem dois jeitos, tem uns que faz com água. Com água, tem até ali a receita, a versão com água e com leite. Mas eu prefiro com leite, né, claro. E aí, coloquei aqui, ó. E aí, como não tem açúcar, o cacau em pó, eles põem açúcar, né? Mas aí eu vou usar esse meu açúcar zero. Eu já tomei com água, não gostei muito. Fica aguado, né, óbvio. E aí eu vou comer com 2 pãozinhos de queijo que sobrou.
Gente, fica uma delícia. Pensa uma delícia que fica. Chocolate quente. Esse é o verdadeiro chocolate quente. Vou colocar mais um açúcar. Agora ficou perfeito. Nossa, é uma delícia. E eu gosto com leite, né? Mas o leite que a gente toma aqui é leite desnatado, com menos gordura. E aí fica assim, aqui, não fica aquele café, aquele chocolate bem cremoso, né? Mas se você quiser, você pode levar no fogo, deixa ele ferver um pouquinho, ele já vai dar uma engrossada, sabe? Mas olha, pense, gente, o sabor não tem comparação. Não fica assim enjoativo, né? Igual esses achocolatados geralmente pronto que a gente acha. Chocolatinho com pão de queijo nesse clima.